Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Na videoaula de hoje eu continuo a demonstrar a importância do estudo por meio de questões. Não fique apenas lendo repetidamente um assunto, mas treine, e essas questões vão ajudá-lo não só na compreensão do assunto, como também na memorização dos conteúdos. Atenção, mais uma vez, eu não posso agora antecipar elementos dessa questão para não entregar a resposta, mas nós estamos, em resumo, diante de uma situação de uma pescaria, ciúmes e um homicídio. É o que eu posso antecipar por hora. Quero também convidá-lo a se inscrever em meu canal e ativar as notificações para que você seja avisado dos nossos próximos lançamentos, pois apesar de estar postando esses vídeos nas redes sociais, sabemos que o alcance orgânico é reduzido e você pode ficar de fora se você não se inscrever agora. Vem comigo para a análise dessa interessante questão. Márcio e Pedro eram amigos havia anos. Tendo descoberto que Pedro estava saindo com a sua ex-esposa, Márcio planejou matar Pedro durante uma pescaria que fariam juntos. Durante uma tempestade em alto mar, Márcio aproveitou-se de um deslize de Pedro para de fato matá-lo. Logo após a conduta, Márcio percebeu que na canoa onde estavam só havia um colete salva-vidas e que, em razão disso, a eliminação de Pedro foi sua única chance de sobreviver. A canoa afundou e Márcio sobreviveu ao naufrágio. Nessa situação hipotética, Márcio A. Não cometeu crime porque agiu em legítima defesa da honra? A afirmação está errada porque nós podemos falar em legítima defesa da honra? Nesta situação, não. Lembre-se que a tese defensiva da chamada legítima defesa da honra em situações de ciúmes, adultério, era admitida antigamente. Nós, inclusive, fazemos referência a um caso famoso que abalou a sociedade brasileira na década de 70, que envolve o feminicídio da socialite mineira Ângela Diniz. Vamos colocar para vocês no link alguns detalhes e é interessante que você pesquise mais sobre o assunto. Era uma tese aceita antigamente, hoje, claro, refutada pelas cortes superiores. Nós não podemos admitir um feminicídio sendo praticado por suposta legítima defesa da honra. Os tempos mudaram, obviamente. Mas é claro que é possível falarmos da legítima defesa da honra numa situação de retorção imediata, por exemplo. O indivíduo xinga uma pessoa e essa pessoa imediatamente devolve o xingamento. Nesse caso, podemos sim falar na defesa legítima da honra. Lembrando que um dos requisitos da legítima defesa é a proporcionalidade, ou seja, uma primeira lesão à honra sendo, entre aspas, repelida por uma outra agressão à honra. Ponto. Eu tenho uma reação defensiva proporcional. Agora, claro, não podemos imaginar que o indivíduo, para proteger a honra, venha lesar a vida, que é um bem jurídico extremamente superior. Há uma nítida desproporcionalidade quando falamos de uma situação de um feminicídio praticado no adultério. Não há que se falar mais em legítima defesa da honra. Letra B. Cometeu crime, mas sua conduta será justificada pelo estado de necessidade putativo. Atenção, porque quando falamos do estado de necessidade, lembramos que o indivíduo, em síntese, lesiona um bem jurídico para salvar outro. E estamos diante de uma situação de um perigo atual não causado pelo agente. Este é o estado de necessidade. E no estado de necessidade putativo, eu tenho uma situação de erro, porque o agente acredita que está diante de uma situação de perigo, ele age pensando dessa forma, quando, bem verdade, este perigo inexiste. Por isso, estado de necessidade putativo. Assim como também temos a própria legítima defesa putativa. O agente pensa que está sendo agredido quando não está. Então, aqui não há uma hipótese de estado de necessidade putativa, não é este ainda o ponto central da questão, mas verificamos que realmente existiu uma tempestade naquele dia e havia somente um colete salva-vidas, ou seja, não é um perigo imaginário. Mas não é ainda, repito, esta a resolução da questão. Se não cometeu o crime porque agiu em estado de necessidade, atenção, porque esta alternativa foi marcada por muitas pessoas que, ao visualizarem este exemplo, uma situação tradicional nos livros de estado de necessidade, náufragos disputando o último colete salva-vidas, quando leram a questão, lembraram do exemplo e já foram para a letra C. Cuidado, nós não estamos diante de um estado de necessidade, porque ao momento que Márcio mata Pedro, verificamos aqui realmente existiu uma tempestade em alto mar e Márcio aproveitou-se de um deslize de Pedro para matá-lo.
Ao momento em que ele mata Pedro, ele não está praticando essa conduta pensando em salvar-se. Depois que ele mata, logo após a sua conduta, esclarece o enunciado, é que Márcio percebe que havia somente um colete salva-vidas. Ou seja, ao momento que falamos em um estado de necessidade, o indivíduo tem que agir com a intenção de salvar um bem jurídico. E aqui esta situação não ocorre. Primeiro ele mata, depois que ele verifica a presença de um colete salva-vida apenas. Seria o caso de estado de necessidade se o indivíduo, estando dentro da embarcação, estando dentro de uma tempestade, visualizasse o colete e daí nesse momento ainda pensasse, eu não vou sacrificar a minha vida por esse fulano aí que está saindo com a minha ex-esposa. Seria uma hipótese, poderia-se falar então em estado de necessidade, mas é claro que não é o caso. Mas eu preciso explicar bem esse ponto, porque muitas pessoas marcaram estado de necessidade. Então cuidado, não resposta A, B, C, erradas. D, cometeu o crime, mas sua pena será diminuída porque agiu em estado de necessidade. Também verificamos que a explicação do item anterior é válida para esta alternativa. Aqui não há que se falar em estado de necessidade. Resposta correta, letra E. Cometeu o crime de homicídio qualificado. Realmente devemos frisar que ao momento em que ele age, ele atua dolosamente desejando matar o amigo. Depois que ele verifica a questão então relacionada ao colete salva-vidas. Muito cuidado a este ponto. E é claro, o enunciado não esclarece qual especificamente seria a qualificadora, mas podemos imaginar, não traz elementos acerca do meio, como Pedro foi assassinado, mas podemos trabalhar em razão destes ciúmes, porque ele verifica que Pedro estava saindo com a ex-esposa, uma hipótese de um motivo torpe, motivo com acentuada reprovabilidade social. Atenção, poderíamos também falar da ideia da traição, considerando que eles eram amigos. Cuidado, aqui, quando falamos inclusive em traição, a não pensar sempre que a qualificadora da traição envolve uma hipótese, digamos, de um adultério, como poderia se supor neste enunciado. Claro que já é a ex-esposa, por isso que não falamos em adultério, mas numa situação de ciúmes de Márcio com relação a Pedro. Resposta correta, letra E. E eu quero oportunamente, como nós falamos das justificantes do estado de necessidade e da legítima defesa, destacar elementos importantes para vocês acerca das justificantes. Primeiro, vamos realizar a leitura do artigo 24 para que vocês lembrem quais são os requisitos legais exigidos para o estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Esta é a situação do estado de necessidade. Devemos destacar para vocês que todas as justificantes, por força da adoção do finalismo, exigem requisitos objetivos e subjetivos. Ausente um desses requisitos, nós não podemos falar do estado de necessidade. Quando nós falamos dos requisitos objetivos, que são requisitos externos ligados às circunstâncias fáticas, exigida a presença de um perigo atual, lembre-se que lá na legítima defesa falamos em agressão atual ou iminente. Agressão, ação humana, atual ou iminente, acontecendo ou na iminência de acontecer, prestes a acontecer. Aqui no estado de necessidade é perigo, perigo. Uma situação envolvendo uma calamidade, uma catástrofe, eventos naturais, um naufrágio, um incêndio, um desmoronamento. Falamos em estado de necessidade. O perigo atual não deve ser causado pelo agente, porque se é o agente que causa o perigo, ele se coloca na posição de garante ou garantidor com relação a esse perigo e não pode, nesse sentido, alegar o estado de necessidade. Nesse momento também é importante, recomendo a leitura do artigo 13, parágrafo 2º, letra C, que trabalha com esta situação do garante ou garantidor que eu estou comentando. E outro requisito objetivo é a existência, claro, de um direito próprio ou alheio que está ali na iminência de ser lesionado. Aí você lembra que ele tem um momento, uma lesão ao bem jurídico para salvaguardar o outro. Por isso, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir. E nesse momento, claro, há que se ponderar sempre uma certa proporcionalidade entre esses bens jurídicos, o valor social, a importância, a relevância social dos bens jurídicos
envolvidos. Esses são os requisitos objetivos. Eu quero dizer para você, com a experiência de professor, que geralmente os alunos param por aqui. Eles lembram sempre dos requisitos objetivos e esquecem dos requisitos subjetivos. Por isso, a importância desta breve revisão. Nós lembramos que todos os casos de exclusão de ilicitude ou justificante ou causa de justificação, são vários nomes para a mesma coisa, dependem de uma certa direção da vontade. À semelhança do dolo, onde nós temos a consciência e vontade da realização da conduta típica, aqui também verificamos uma consciência de algo e a vontade de agir direcionada num sentido. Falamos em consciência do perigo. É claro que uma pessoa não pode alegar estado de necessidade se não conhecia o perigo. Seria apenas uma coincidência. No caso, ele precisa ter conhecimento desse perigo que ele não deu causa, que está prestes a lesionar os bens jurídicos e que ele precisa lesionar um bem jurídico para salvar o outro. Por isso, atenção a esse ponto aqui. Agora, quando falamos em vontade de salvar, temos o elemento decisivo para a caracterização do estado de necessidade, que é o animus salvandi. Ou seja, o agente não apenas se aproveita da situação para lesionar um bem jurídico, ele o faz motivado pela vontade de salvaguardar o bem jurídico que está em risco. Por isso que neste caso, claro, nós não falamos do estado de necessidade porque ele mata Pedro antes de verificar a presença de um colete. Ponto. Mas aqui o que nós temos, obviamente, é que ele não age com a intenção de salvar a própria vida. Claro, existe um aspecto temporal a ser destacado, mas também o elemento anímico do agente que mata Pedro movido pelos ciúmes com relação à sua ex-esposa. Por isso que não estamos diante da presença dos requisitos subjetivos. Mas é a mesma coisa, isso você poderia imaginar, uma situação de um incêndio, com a pessoa entra num imóvel que está pegando fogo e retira objetos dentro desse imóvel. Se ele retira esses objetos com a intenção de salvar os objetos, nós podemos falar em estado de necessidade. Se ele retira os objetos pensando, bom, já que vai pegar fogo mesmo, eu não tenho esse objeto, eu vou pegar esse objeto, aí, claro, não podemos falar do estado de necessidade. E eu chamo a atenção e sugiro que você revise agora todos os requisitos subjetivos das justificantes. Atenção, cada uma delas possui, eu lembro, mais uma vez, requisitos objetivos e subjetivos. E especial atenção, principalmente, com relação à legítima defesa. Porque o leigo, muitas vezes, tem a ideia equivocada de que, se ele é agredido, ele pode reagir. Ah, levei um tapa, então agora eu não vou levar desaforo para casa. Ele deu o primeiro tapa, então eu estou legitimado a matá-lo, agredi-lo. E, muitas vezes, como eu digo, a suposta legítima defesa nada mais é que uma reação nitidamente desproporcional e desprovida do elemento anímico. No caso da legítima defesa, nós não falamos animus salvandi, falamos animus defendendi, que é a intenção de se defender ou defender terceira pessoa, porque também na própria legítima defesa pode ser direito próprio ou alheio. É importante que vocês revisem mais uma vez, espero tê-los ajudado, porque eu peço mais uma vez, encerro pedindo a atenção de vocês aos elementos subjetivos que geralmente são esquecidos, são negligenciados, e a atenção sempre fica aos elementos externos, aos elementos ligados ao fato e não aos elementos anímicos do agente. Eram essas as observações a serem realizadas hoje, espero tê-lo ajudado. Claro, o nosso objetivo agora são observações rápidas, é importante que você reforce esse assunto na doutrina e, tendo alguma dúvida, deixe nos seus comentários ou até uma sugestão de tema que ficarei muito feliz em ajudá-los. Fico também honrado se você deixar aquele like, aquela curtida, que é um sinal de reconhecimento pelo nosso trabalho. Quero também convidá-lo a conhecer a nossa série Revise Rápido, onde eu apresento conteúdos de direito e de criminologia de forma rápida, mas sem perder conteúdo, e também a sequência de questões comentadas que estamos preparando e que tem ajudado os alunos em seus estudos, tanto no âmbito do direito como da criminologia. E lembre-se o que eu sempre falo, o interesse é o maior educador. Os aguardo na próxima videoaula. Fiquem com Deus.